tudo bem? Como é que vocês estão? Como foi a sua semana? Hoje eu vou contar para vocês a história de Chapeuzinho Vermelho. Você conhece a história de Chapeuzinho Vermelho? Olha, a história de Chapeuzinho Vermelho tem uma mensagem maravilhosa para mim e para você. Chapeuzinho Vermelho, a mãe de Chapeuzinho Vermelho pediu que Chapeuzinho Vermelho fosse à casa da vovó levar doces, porque a vovó se encontrava doente. Aí Chapeuzinho saiu de casa cantando: pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto e o lobo mal poderá aparecer por perto. Então, no caminho, Chapeuzinho Vermelho, tá? No caminho ela ia para a casa da vovó. Nisso, o lobo, no bosque, começou a olhar Chapeuzinho Vermelho. E começou a perceber que ela ia para a casa da vovó. E o que foi que o lobo fez? O lobo, ele foi na frente de Chapeuzinho, tá? Comeu, engoliu a vovó e deitou, se caracterizou e deitou na cama da vovó. Quando o Chapeuzinho bateu na porta: pode entrar, minha netinha. O lobo respondeu no lugar da vovó. E aí, o que aconteceu? Chapeuzinho, ela entrou na casa da vovó e o lobo estava deitado na cama, esperando o Chapeuzinho. E o lobo lá, esperando. Então, Chapeuzinho perguntou: vovozinha, que olhos grandes você tem, vovó? Pra te olhar, minha netinha. Vovó, que orelhas grandes você tem, vovó? É pra te ouvir melhor, minha netinha. Depois ela perguntou: vovó, que boca grande você tem, vovó? É pra te comer, minha netinha. E a Chapeuzinho começou a correr dentro da casa e lá, perto da casa da vovó, passava um caçador. E o caçador ouviu os gritos de Chapeuzinho Vermelho e foi socorrer Chapeuzinho Vermelho. Então, o lobo se escondeu atrás do guarda-roupa da vovó. Mas o caçador achou o lobo, matou e tirou a vovó de dentro da barriga do lobo. E a história, no final, tem uma grande lição, a história de Chapeuzinho. Então, quais são os personagens dessa história? Vovó, Chapeuzinho, o lobo, o caçador. E a moral dessa história? A moral dessa história é que Chapeuzinho, ela não ouviu o conselho da mãe. Que a mãe falou para ela que ela não fosse para o bosque, não passasse pelo bosque e não parasse para nenhuma eventualidade. Então ela parou, ela pegou flores no caminho para a vovó. Então, a moral dessa história é a gente ouvir as pessoas mais velhas, Respeitar quando as pessoas falam com a gente, nos orienta. E muitas vezes a gente não fica atento às orientações das pessoas mais velhas,
dos nossos pais, né? Que tem mais experiência do que nós. E a moral dessa história é que Chapeuzinho, ela não seguiu as instruções que a mãe dela passou para ela. Então o lobo, como era astuto, ele, né, se passou pela vovó para comer, né, comer tudo que tinha na cestinha que a Chapeuzinho Vermelho levava para a vovó. Então que a gente possa aprender, né, com essa história, né, ouvir as instruções, né, a orientação dos nossos pais, das pessoas mais velhas, daquelas pessoas que nos dá, né, nos orienta na vida. Então a gente precisa estar atento o que ouvimos, o que falamos, o que vemos, para que a gente, né, se livre das coisas, né, que acontecem. Então a história de hoje foi sobre Chapeuzinho Vermelho. Vocês gostaram da história? Vocês querem se aprofundar mais nessa história? Aí vocês vão lá, pede o celular da mamãe e pesquisa lá, História de Chapeuzinho no YouTube. Vocês pesquisam a história de Chapeuzinho e vocês vão ver lá a história na íntegra, tá? Então a nossa aula de hoje, né, fala sobre obediência, obedecer, seguir instruções, né, ouvir, né, o que as pessoas, né, mais velhas nos falam. A gente precisa estar ligado nessas coisas. Então a nossa aula de hoje foi a história de Chapeuzinho. Vocês gostaram da história? Agora, depois que vocês ouviram essa história, vocês vão fazer um desenho, uma pintura bem legal sobre a história. O que mais lhe chamou a atenção na história de Chapeuzinho? Então vocês vão, né, colocar aqui no papel. O que mais você gostou mais do lobo? Você gostou mais da vovó? Você gostou mais da Chapeuzinho? Então vocês vão representar o que lhe chamou mais atenção na história de Chapeuzinho Vermelho. Então, façam a atividade, peçam ajuda à mamãe, peça ajuda a quem está em casa, né? Que pode ser a mamãe, pode ser o titio, a vovó, o irmão, para que você realize a sua atividade, referente à nossa segunda aula. Ô mãe, pai, cuidador, mediador, ajude o seu filho, né? O seu assistente a fazer atividade. Qualquer dúvida, procure o professor da sala do AEE. No caso, a atividade que nós trabalhamos foi as fábulas, né? A fábula, a gente trabalhou para fazer uma autorreflexão, trabalhar as questões emocionais, levando em conta a positividade, levando em conta a postura, né? A postura dos personagens. Então, as atividades serão realizadas juntamente com a família. Porém, qualquer dúvida, procurar o professor de AEE. Obrigada. E beijo. Até a próxima aula, gente. Boa semana para vocês.